Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do quadro Conversa entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo, inclusive nada. Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário sobre os assuntos que vocês querem que a gente comente, que a gente aborde e que faça uma análise superficial sobre. Isso aí, gente, olha só. Não vou mais explicar sobre o que é esse canal, porque a gente já falou sobre isso nos outros quadros. Porém, todas as vezes que a gente está aqui conversando, existem algumas coisas que foram das nossas vidas. Das nossas conversas. Hoje a Veridiana chegou em casa trazendo um assunto muito engraçado. Não é tão engraçado assim não, mas eu vou trazer para vocês. Ela falando como eu estava bem melhor hoje do que há um tempo atrás com alguém. Isso aí, do que eu com o ex dela. A verdade é a seguinte, gente, eu falei para ela, minha irmã, agora que você tá melhor eu posso falar. Ele era muito feio. Eu não posso falar o que ela falou, mas eu gostaria, mas eu não posso. Não pode. Dá pra colocar e botar um pi, Bárbara. A Bárbara Ele corta. era um murro no pi. Ela falou pra mim. Ela falou isso hoje. A minha irmã do meio, a Veronice falou ontem pra mim, Vanessa, se eu te pegar com homem feio de novo, eu vou te bater. E eu tô solteira até agora. A triste tragédia de uma mulher. Tá, mas solteira. Aí a ideia era a seguinte. Falar da tragédia é uma coisa, mas aceitar migalhas... Se valoriza, minha filha. Isso nem você pode aceitar. Vocês estão entendendo? Não. A gente tem que se valorizar. Porém, se valorizar por quê? Tem que saber o motivo de se valorizar. Porque para você trabalhar o amor próprio, você tem que entender quem você é. Justamente. Você tem que se dar o devido respeito e valor. Então, para você gerar esse valor em você, você tem que ver quem você é por dentro e construir essa imagem positiva por fora. É verdade, porque nós somos mulheres virtuosas. E cortando palavras de depreciação, não usando a palavra contra você. Nós podíamos hoje estar aqui sem nenhuma maquiagem, sem estarmos arrumadas. Podíamos, porque a gente se conhece e sabe o nosso valor, independente do que está aqui fora. Mas hoje a gente veio falar sobre você não aceitar migalhas. E quando eu falei de pessoa feia com a Vanessa, não foi fisicamente só. Foi porque era uma pessoa que diminuía ela. E foi por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Ela não estava muito bem há alguns meses, né? Por isso que ela escreveu o livro Como Esquecer Seu Ex e Seguir em Frente, que vai logo vão estar aí nas livrarias. É sucesso. Esse vai ser best. E também acabou me trazendo uma pérola muito grande de vida, que foi o livro Pílulas de Autoestima. Isso aí. Eu acho que foi um momento de vida que marcou a minha autodescoberta, já mais velha, né? Uma autodescoberta de identidade, porque o livro fala muito mais sobre identidade do que sobre outra coisa. Ele fala sobre você diferenciar o que é uma autoestima verdadeira de uma autoestima falsa. E a autoestima verdadeira é uma essência que vem de dentro, é você entender a sua essência, a raiz da sua essência, como que essa essência ela é construída, como que essa identidade é construída. E assim, falando sobre migalhas, não tem como não falar de relacionamento tóxico, né, Veri? Não tem. Porque o relacionamento tóxico, ele apaga o teu brilho, ele tira a sua energia, ele tira a sua luz. Ele faz você acreditar em coisas que não são reais. E você passa a desacreditar de si mesmo. E é difícil você se reerguer após um relacionamento tóxico, onde você se desvinculou da sua identidade. É como aquilo que a gente falou no episódio anterior. É como se fossem várias camadas cobrindo você mesma.
E a gente comentou no episódio anterior sobre o que fica em você e o que você deixa nos outros, né? E tem as coisas ruins também, Tem né? as coisas ruins. Boas e ruins. Mas o pior de tudo, gente, não é o pedaço do outro que ficou em você. O pior de tudo é quando você não existe mais em você. Nossa, isso é muito pesado. Isso é forte, Beri. Onde é que você se perdeu de você? Quem te fez se esconder de você mesmo? Isso é forte. E você sabe por quê, Vanessa, que as pessoas se unem sendo tão diferentes? E por que que homens narcisistas conseguem tanto se unir, às vezes, a mulheres tão especiais como nós, como você que está aí nos assistindo? Porque eles identificam algo no perfil dela. Eles identificam algo no perfil delas que atrai o comportamento dele. E assim, às vezes é até inconsciente, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Mas eles identificam que ela pode dar demais e cobrar de menos. Isso a gente falando da linha da psicanálise. Mas se nós formos falar da linha da física quântica, existem alguns motivos para você se unir a alguém, mesmo essa pessoa não sendo nada do que você queria para sua vida. Sim. Sabe, Vanessa, tem uma linha, a gente fala da linha da vibração, você conhece bem. A escala de Hawkins. Isso, a escala de Hawkins. E aí a gente coloca, digamos que você sendo uma menina muito extrovertida, animada, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, e aí você está numa escala de vibração mais alta. Certo. E existe outra pessoa que está sempre assim, no pessimismo, no negativismo, que a vida está sempre difícil, ele enxerga tudo com os olhos de que a vida não vai dar certo, e está aqui, nessa escala. Existe como você encontrar nessa linha essa pessoa? Não. Não existe como. São frequências diferentes. São frequências diferentes. Mas como é que pessoas assim encontram pessoas assim? Existe uma explicação. Às vezes, essa pessoa aqui, ela desceu algumas linhas na escala da vibração. E ela chega mais ou menos aqui. E essa pessoa, em algum momento, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela sobe essa linha da vibração. E eles se encontram nesse meio. E quando eles se encontram, por estarem na mesma vibração, a paixão é enlouquecedora. O sentimento é surreal. Porque é algo que combina tanto. Como é que eles dois se encaixam tanto e se identificam? E aquele sentimento e aquela química é a linha da vibração. Isso eu estou falando de física quântica. Faz muito sentido. Não estou falando só de psicanálise. Sim. Só que começam a conviver. Você começa a conviver. E aí a pessoa vai subindo de novo para a sua vibração. Porque o lugar dela não é aqui. O lugar dela é aqui. Ela sempre viveu aqui. Ela vai encontrar a entendeu? vibração dela Ela vai encontrar de alguma forma, mesmo depois de todas as adversidades do relacionamento, ela vai encontrar a sua linha de vibração. E essa pessoa também, o lugar dela não era aqui. O lugar dela é aqui. E ela vai descer. Olha o abismo que existe entre esses dois seres humanos. Esse abismo aqui, gente, é algo que é quase... É surreal. É surreal, é quase difícil não de tem como ter transpor. entendimento, né? É quase difícil. Dentro desse... É quase impossível transpor, Vanessa. É quase impossível. E assim, essa descida, Veri, trazendo agora, misturando os dois conhecimentos, que eu adorei essa ideia dessa distância, né, entre uma vibração e outra. A gente vê na escala de Hawkins que a apatia, o orgulho, o egoísmo, pessoas muito egoístas, é uma vibração baixíssima. E o narcisista, ele tem, narcisista ou pessoas com comportamentos narcisísticos, né? Ele tem muito egoísmo. O egoísmo é uma vibração baixíssima. E o orgulho é uma vibração baixíssima. Então, isso aí, gente. Orgulho, egoísmo, inveja, são sentimentos referentes a uma vibração, a uma emoção que você sentiu, que te deixam abaixo nessa escala vibracional. É isso aí. Muito abaixo. E aí, Vanessa, voltando aqui para nossa linha, eu fiquei pensando, e se alguém me perguntasse, mas e agora? Eu amava tanto a pessoa, como é que eu faço para conectar novamente? É possível? É possível, sim. Tudo é possível ao que crer. Sim. Tudo é possível ao que crer. Desde que as duas pessoas queiram. Tem que ser as duas querendo.
Você, se tiver uma vibração muito equilibrada, você consegue às vezes descer um pouco, fazer com que ele suba e puxar ele para sua vibração. Porém, isso é um trabalho que precisa de auxílio, de ajuda. Agora, não adianta você querer descer, pegar alguém que está aqui que não quer sair. Sim. Porque você vai se afundar. E geralmente as pessoas que se perdem, que foi aquela nossa primeira pergunta, Sim. As pessoas que se perdem é porque você quer sair do seu lugar e ser a salvadora do outro. Ser a salvadora do mundo. Ser super heroína. A minha psicóloga falou, assim que eu cheguei aqui, né, comecei um tratamento com uma outra psicóloga. E ela falou assim pra mim, a gente não pode, meu bem, se reduzir para caber. Você nunca vai ser aceito em um lugar e nunca vai ser valorizado. Você não pode se reduzir para caber. Você não pode se reduzir para caber. Vanessa, existe um ditado que fala assim, quando você... É até um ditado um pouco triste, gente, mas é só pra gente fazer a alusão ao assunto. Quando você ganha uma roupa grande, existe um ditado, um sapato grande. Como que é o ditado? É assim, outro dia eu ganhei um sapato e ele era lindo. E ele era 35. Eu tentei fazer caber no meu pé, mas eu não calçava 35. Machucou, fez calo, eu não conseguia andar e teve uma hora que eu precisei tirar o sapato. E isso não é sobre sapatos. É isso aí. Não é sobre sapatos. Mas quando você coloca uma coisa maior, todo mundo fala assim, o defunto era maior. Então, quando você consegue colocar coisas até maiores, você pode até dançar dentro dele. Você pode ajustar o que é maior. Mas o menor não tem como. Não tem como. Então, que tal a gente hoje parar de se diminuir? Exatamente. Esse é o convite de hoje. Parar de se diminuir para caber nas caixinhas dos outros, nas ideias dos outros. E eu hoje, que a gente está sempre em evolução, né? Todo mês eu tenho um insight diferente. É verdade. Agora que a gente finalizou esse livro, Como Esquecer o Ex, eu pedi alguns insights a algumas pessoas colaboraram, me ajudaram nessa construção. E eu consigo ver hoje que nós nos reduzimos para caber, mas que também nós queremos puxar o outro sempre com a gente. Não dá pra gente se diminuir para caber. E quando você se perde da sua essência, da sua identidade, você não encontra um caminho para retornar. Então você começa a se reduzir, e é como se você estivesse dentro de uma caixa sufocado. Mas como que você vai voltar? Então, às vezes, a gente precisa de ajuda, de pessoas perto da gente que nos lembrem o nosso valor. É verdade. A gente precisa estar sempre... E aí, gente, a importância do livro Quebra de Padrões, para você entender qual foi o padrão, vida, né? Qual foi o padrão de comportamento que você teve que te gerou essa dor de hoje. A pergunta que eu quero deixar hoje para você também é: o que te dói mais? Sim. Onde te dói mais? Essas são perguntas que a gente usa nos nossos protocolos, nas nossas terapias. O que te dói mais? E se te dói tanto, por que você se permitiu entrar nessa dor? Porque ela era necessária para o seu crescimento ou porque você não conseguiu dizer um não? Sim. A gente aprende, Vanessa, a receber migalhas o tempo inteiro. Sim. Porque nós temos, às vezes, um bloqueio que é muito conhecido, que é o bloqueio do não merecimento. É como se você não pudesse nunca receber. Isso trava sua prosperidade, trava sua vida profissional, sua vida amorosa, trava sua vida inteira, o não merecimento. É verdade. Você não está pronto para receber, nunca chega. É verdade. Eu vou comentar algo que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive um coração muito doador, sabe? Eu sempre ofertei muito na vida das pessoas. Eu nunca consegui vender coisas, eu sempre doava, eu sempre dou para as pessoas. E eu um dia questionei com Deus, eu falei assim: Senhor, por que as pessoas recebem tantos presentes e eu nunca recebo nada? Eu sempre só dou, eu só tiro de mim para dar para os outros, eu nunca recebo nada. E aí, gente, é muito lindo quando a gente escuta a voz de Deus, né? É muito lindo. E aí Deus falou assim comigo: filha,
é porque você não sabe receber. Toda vez que alguém vem te dar alguma coisa, você acha que não é merecedora. Você diz, não precisava. Então, se não precisava, eu não te dou. Porém, eu sempre te dei muito para você ofertar na vida das pessoas. Então, eu sou o seu presenteador. Eu sou aquele que beneficia a sua vida. Eu sou o seu Boaz. E isso, assim, gente, é tão lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu falei, peraí, eu que tô fechando as comportas do céu. Eu que fechei com a minha atitude o lugar do maná descer. Eu que falei o tempo todo, não precisa. Ai, fulano, se fulano me der alguma coisa, isso no subconsciente, tá, gente? Se fulano ou cicrano me der alguma coisa, eu vou ter uma dívida de gratidão com fulano. Aí ele me deu. Aí eu ficava na obrigação de dar algo de volta para essa pessoa. Porque alguém me deu algum presente. Já passou por isso, Vanessa? Sim. Já? Sim. E sabe o que é pior que eu descobri? Isso é orgulho. Não é só o bloqueio do não merecimento. É orgulho. Orgulho de você não entender que você também pode receber. Não, eu não é pra mim. Eu não mereço. Isso é orgulho. O bloqueio do não merecimento, ele tá ligado a um sentimento chamado orgulho. O que Vanessa falou? Que o orgulho tá onde, Vanessa? Tá numa escala vibracional bem baixa, mas são sentimentos parecidos, né? É isso. São emoções muito parecidas. Então, todas estão abaixo ali. Todas. Né? E a gente vai colocar uma escala vibracional, uma imagenzinha da escala vibracional para vocês conseguirem ver em quantos hertz ficam essa frequência, essa energia que o nosso corpo emite. Energia, quando a gente fala, é energia mesmo, tá, gente? Energia de átomos, de elétrons, que o nosso corpo é isso. A gente tá falando de neurociência. A gente não tá usando aqui... A gente emite essa energia. Outro tipo de linguagem. Tem aparelhos que medem essa vibração. É verdade. Então, existe um vídeo, Vanessa, que... Bárbara, se você puder colocar nessa nossa conversa, né? Existe um vídeo que mostra a vibração da música tocando e a areia se movimentando em cima da mesa. Eu vou te mandar e você coloca aqui pro pessoal ver. Então, nós somos seres físicos. Existe um filme também que eu gosto muito, a gente vai até assistir de novo, que se chama O Físico, né? Sim. Porque tudo é física, nós somos células, nós somos átomos, nós somos elétrons, nós somos prótons. E quando a gente entende que eu chego aqui, se eu não tô bem, eu deixo a Vanessa mal... A gente abala a vibração. E aí a gente entra naquele assunto da ambiência, que a gente vai trazendo um outro episódio também. Mas isso. Que é isso, assim, quanto mais a gente convive com as pessoas, a gente tem um pouco delas e elas têm um pouco da gente. E quais as pessoas que você tem escolhido para ter um pouco de você? Quais as pessoas você tem escolhido para ter um pouco delas? Sim. Onde você tem sentado? Quais as mesas você tem escolhido? Vanessa, a gente tem algumas mesas. Sim. Né? E existem algumas mesas que a gente precisa escolher. Sentar ou não sentar. Voltando ao assunto que você trouxe quando você chegou em casa hoje, e eu tinha acabado de chegar da faculdade, cansada também, a Veridiana olhou para mim e falou, Nessa, eu tô tão feliz de te ver assim, bem, porque era notório que você não estava bem. E agora você está bem. A gente olha para você e vê você bem. E é tão libertador quando você começa a entender, você começa a perdoar, você perdoa o que passou. Você começa a virar a página. E tudo muda em você. Sua essência também vai se alinhando com a vibração que você vai emitindo. Você vai moldando tudo. Seu comportamento muda. Muitas coisas mudam, né? É verdade. E não tem como você não ficar feliz com essa evolução. Não tô onde eu gostaria de estar agora, que eu gostaria de estar muito melhor, de não ter lembranças de nada que passou, mas não tem como, porque as lembranças elas sempre vão estar na gente. Hoje, eu cheguei aqui em casa também e falei assim pra Vanessa, eu vou cantar uma música pra você. E a ideia era essa mesmo, é cantar uma música que era muito raro alguém ter escutado, porque era uma música muito difícil de ter passado, porque ela não fez sucesso. Sim. E eu falei pra ela, me diz o que vier na sua cabeça, qual a memória que você vai ter na sua cabeça. Qual era a música? Aí era uma música assim, deixa eu ver se eu lembro. Sinto que era amor,
Sinto que era amor, sigo amando-te assim, nós dois, depois, acho que é isso, né? Amor e eu não lembrava da música. Ai, meu corpo em minha alma, acho que é mais ou menos isso. Mas é uma música que eu até cantei um pedaço para ela, as partes que eu lembrei, porque é muito antiga. E eu falei, o que você lembra? Eu não quero que você lembre da música, eu quero o que você lembra? Qual a fase da sua vida que você lembra? E aí a gente morou aos arredores de Brasília um tempo. Né? A gente morou em Águas Lindas de Goiás. E foi o que ela me respondeu, né, Vanessa? O que veio? Eu falei assim, eu não lembrava da música, mas aí eu pensei, a primeira lembrança que eu tenho é daquele lugar que a gente morou. Comentei com ela, isso mesmo. Era exatamente isso lá. mesmo. E a ideia dessa música foi justamente mostrar o quanto que você não precisa lembrar de fato da música, do cheiro, mas o seu subconsciente guardou a memória. Ela não lembrou da música, ela não sabia quem cantava, mas ela sabia onde ela escutou. Vocês entendem? Então existem traumas dentro de vocês que estão aí, guardadinhos, e nem você sabe que existem. Por quê? Porque o seu subconsciente foi lá e armazenou. Mas se alguma coisa vier, ela não lembrou da música, gente, mas ela lembrou do fato. É o tão famoso clichê do gatilho, né? O gatilho mental. Quando alguém faz algo, ou fala algo que te remete àquela lembrança do trauma, você retorna exatamente para aquela sensação. E sua reação tende a ser a mesma. Até que você tome consciência e mude o seu comportamento. Então, assim, esse exercício que a gente fez hoje, né, que eu fiz com a Vanessa, foi justamente para trazer aqui para vocês o quão é importante você se conhecer. Sim. De você revisitar o seu passado em alguns momentos, só para ir lá e resolver as questões. E outra coisa, ou só para consultar, para você entender. Mas só vá lá se você estiver preparado. Porque você não vai entrar num buraco se você não tiver com uma corda para você sair dele. Mas é como se você entrasse em um tanque cheio de lodo. E aí você vai chacoalhar aquele lodo que está lá no fundo. E aí quem vai limpar depois? Então, a psicanálise você tem que ter muito cuidado, né, para fazer isso. E a psicanálise ela é importantíssima. Porém, primeiro tem que ser alguém que realmente sabe lidar com os traumas do passado. Segundo, que tem que ser alguém que sabe tirar você do buraco que a pessoa te enfiou, porque ela vai fazer você relembrar de traumas muito pesados. É a mesma coisa é a hipnose, sabe, Vanessa? Sim. Não é só a psicanálise, não. Sim. Muita gente me pergunta, doutora, tem como a senhora fazer a hipnose comigo? E eu falo, você ainda não está pronto. A pessoa às vezes não entende, não entende. Aí eu explico, deixa eu te falar, olha só. A gente está começando agora a conhecer as suas dores. Vamos primeiro deixar você estável, trabalhar um pouquinho, tirar você do furacão, trabalhar um pouquinho suas emoções para sim a gente conseguir levar você lá no passado. Sim. Mas olha só como é que você vai no passado. Eu vou botar uma corda aqui no seu braço, igual o mergulhador. Os mergulhadores fazem isso no fundo do mar. Sim. Eles descem com uma forma de voltar. Mergulhadores que são iniciantes, eles não vão para o fundo do mar sem algo segurando eles não, Vanessa. Um cara que faz rapel, ele não faz rapel sem estar com a segurança, não. E por que você vai entrar na sua mente que não tem limite, justamente, né? Porque você vai entrar na sua mente, isso é fantástico, Vanessa falou, você vai entrar na sua mente que não tem limites, sem segurança. Então, como é que eu faço? Eu enrolo aqui uma corda, tu vai andando, vai lá aprofundando. E a corda tá aqui segura. Você não sabe como voltar. Aí eu vou, ó, puxando. Mas essa pessoa que tá aqui puxando, ela precisa ter força. Pra não deixar o outro se perder. E voltando a falar de relacionamentos tóxicos, eu não sei se é justo falar relacionamentos tóxicos, porque Carl Jung, ele falava muito sobre espelharmos sempre nos nossos relacionamentos os traumas que tivemos na infância. Isso é muito então, forte. A gente sempre vai atrair em forma de vibração, né? Que você está numa frequência, a pessoa também, você acaba atraindo aquela pessoa, porque vocês estão na mesma frequência, vocês vão se encontrar. Você sempre vai atrair pessoas que vão te ajudar a curar esse trauma. É verdade. Mas como que é essa ajuda? Vai machucar teu ego. A pessoa ela vai tocar na ferida
que você tem. E isso é muito difícil. Normalmente esses relacionamentos, eles tocam em algumas feridas. Nós citamos o meu exemplo e entre outros que a gente conhece de algumas pessoas que a gente tem feito protocolos. E nós vemos que essas pessoas, elas sempre tocam numa ferida que você teve da infância. Uma ferida que você adquiriu em algum momento da sua vida que te machucou muito, seja uma ferida de humilhação, uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono. E essas pessoas estão constantemente tocando nessas feridas. E nem percebem, né, que estão tocando. Nem percebem. E como que elas atuam, assim? É em forma de gatilho. Ela fala alguma coisa porque ela tá ferida, então a pessoa ferida machuca o outro. Pessoas feridas machucam. Pessoas curadas curam. Então, ai gente, olha, vamos fazer um compromisso? Vamos tentar nos curar, pra gente curar mais pessoas. Sim. Porque o mundo tá muito doente. E aí, quanto mais machucada a gente tiver, mais a gente machuca. Eu não quero machucar meus filhos. Eu não quero machucar o meu esposo. Eu não quero machucar minha família, minha irmã que mora comigo, né? Que a gente tem essa parceria. Eu não quero, mas a gente insiste em magoar o outro. Veri, sabe uma coisa que eu percebi? Que quando a gente está se curando, a gente começa a tomar consciência. A gente traz à consciência aquilo que a gente não via. Então hoje eu observo, eu inclusive tentei conhecer algumas pessoas nos últimos meses, mas todas elas eu avaliei e falei, não serve para mim. Por quê? Porque agora eu aprendi, então vem a maturidade traz consciência, e a consciência te traz a opção de se curar. A opção de se curar é dizendo não. Ou dizer sim, mas um sim com consciência. E aí eu observei que muitas pessoas, muitos homens estão feridos por traição. Muitos homens estão feridos porque mulheres, às vezes, tomam coisas que são deles e eles acham que as outras vão fazer a mesma coisa. Sim, porque a gente acredita que todo mundo está na mesma sacola. O ser humano, ele tem um perfil de acreditar que se você me traiu, a Bárbara também vai me trair. Sim. Porque todo ser humano é assim. Só que ele esquece o seguinte, se eu sou uma pessoa que não traio, então existem pessoas iguais a mim. Eu já passei pela situação de ter alguém ferido e essa pessoa me feriu. E também já passei pela situação de estar ferida e ferir o outro. Sim, porque hoje, assim, quando eu avalio isso, eu prefiro não querer estar com essa pessoa. Eu vejo que a pessoa acabou de sair de um relacionamento, está muito machucada, não quero. Porque eu já estou em outra fase. É isso. Eu quero uma pessoa que já trouxe essa consciência, já avaliou, né, tudo isso, e pode estar em processo de cura, mas já tem consciência. Porque não dá. Isso é o poder da escolha, né, Vanessa? Não dá pra você ficar entrando. É o poder entrando da escolha, gente. Não dá pra você ficar entrando em relacionamentos pra curar o outro. Aí você sai toda ferrada de um relacionamento. Aí quando o outro tá curado, aí vai ficar com outra mulher. Sim, porque ele não quer mais você. Porque você não quer mais ele também, porque estragou a relação. Né? Então, tem várias pregações de algumas pastoras famosas. Uma delas é até a Camila Barros. E ela fala sobre isso. Ela fala sobre você orar, fazer de tudo para aquele marido se consertar. Sim. E aí você fez tudo para a salvação dele, para a mudança dele. Aí você cansou, ele também já cansou, aí de repente você vai embora. Toda estronchada, lascada, desarrumada, extorquida, maltratada, maltrapilha. E aí você chega lá na frente e você não sabe o que fazer de sua vida. Veri, mas eu vejo que no meio desse processo de voltar para si, né, que a gente se perde e a gente precisa rebuscar quem nós somos. Sim. O mais importante é a gente encontrar um caminho que preencha esse vazio que você sente, porque a carência normalmente é vazio. Podem ter traumas também, mas esse vazio, na minha experiência pessoal, o meu vazio era exatamente do tamanho de Deus. Então era grande, hein? Era grande. Era grande. Minha irmã. Então voltar para a minha conexão com o divino, com Deus, com o Criador, foi incrível. E me ajudou muito. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa vida física, a nossa vida espiritual
e nossa vida profissional, sentimental, nossa vida alma, mental. Isso mesmo. Precisa. Nós somos um tripé. Nós somos um tripé. Né? Corpo, alma e espírito. A gente precisa disso. Sim. E a gente precisa de uma bússola para nos guiar sobre a vida. E às vezes as pessoas querem achar essa bússola em coisas superficiais, em coisas fúteis. E aí você perde mais ainda o seu caminho. Porque essas coisas são voláteis. Essas coisas, elas se perdem mais fácil do que te perdem. Né? Então, assim, se você quer realmente se conectar com o divino, você precisa entender que o seu espiritual precisa estar mais forte do que as outras partes. Aí sim, você consegue equilibrar o seu físico e a sua alma. Porque o seu espiritual, ele precisa te dar as respostas. Meu conselho, invista um tempo do seu dia a dia para Deus. Um momento entre você e Deus. Verdade. Invista um momento para você entregar sua vida nas mãos dele e pergunte a Deus sobre os planos dele. Eu sempre falo assim para Deus: Senhor, que os meus planos hoje deem certo. Mas se os meus planos não derem certo, que os teus prevaleçam, Senhor. Se os meus planos não forem os mesmos que os teus, que os teus planos prevaleçam. Engraçado que a minha reconexão com Deus, ela foi exatamente no momento em que eu estava voltando para mim, rompendo algo, rompendo com alguém, onde eu coloquei essa pessoa meio que no centro da minha vida, e eu observei, peraí, essa pessoa não pode dominar tudo. Geralmente é o que a gente faz. A mulher, ela tem essa mania de hiperfocar em homens e colocar os homens como centro da sua vida. Não são só os homens, é assim. O homem, consciente ou inconscientemente, ele vê a oportunidade de... A gente está falando de relacionamento tóxico, que suga, relacionamento que suga a sua energia. O homem, quando ele vê uma oportunidade de ter uma mulher ali que faça tudo para ele, aí ele está super querendo. Só que a partir daquele momento, quando ele vê que a mulher já está entregue, aí ele cria uma resistência, porque desativa nele o modo caçador. É isso. Aí ele começa a ficar desinteressado. É isso aí. Aí aquela mulher que fazia tudo, só tudo para ele, e da melhor forma, ela começa a ser desinteressante. E outras coisas vão ser mais interessantes na vida dele. Sim. Entendeu? Outras pessoas... Agora é interessante que a gente conhece algumas pessoas, né, que a esposa... vou citar algum exemplo aqui. A esposa fala assim, vamos fazer isso? Ele fala, não, minha academia eu não deixo de fazer. Sim. Minha academia eu não deixo de fazer. Mas ela deixa. Mas você deixa a sua vida, bobona. Vai lá e deixa de novo. Deixa, isso aí. Aí vai lá e deixa de arrumar uma unha, de fazer sua caminhada. Hoje, de se alimentar direito. Pra quê? Pra fazer o que é pra ele. Não é que não tenha que fazer, a gente tem que cuidar. Mas, em primeiro lugar, somos nós. E a gente tem que entender a ordem das coisas, a hierarquia da vida. Como é que você quer entregar tudo que você nem tem para outra pessoa? Você nem tem para você. Aí você quer dar o que você tá. A sua sacola tá furada e tu quer pegar, tá vazando. Tu quer pegar o restinho que ainda tem dentro dela e dar para outra pessoa. Aí você pega a sua energia. Vai dar ruim ou não vai? Você pega a sua energia, que deveria estar investida em você, no seu crescimento pessoal, você pega essa energia e vai investir na vida do outro. Porque a vida do outro tem vários fatorzinhos ali na vida dele que são desgastantes pra caramba. E você tá ali, cedendo, envolvida na vida do outro. Justamente. Não faça o homem, isso. Ele não deixa de jogar um futebol pra ficar com você. Ele não deixa de ir para um churrasco com os amigos pra ficar com você. Ele não deixa o que lhe apraz, o que lhe dá prazer pra ficar com você. Ele pode até fazer. Que ele faz o bomb love, né, Vanessa? É o bomb love. O bomb love, que é o narcisista faz muito isso, tá? Você tem que entender que um homem, quando ele é tóxico, quando ele tem um comportamento narcisista, ele vai fazer o bomb love com você. Porque o bomb love, ele te deixa viciado em dopamina. É isso o aí. bomb love é o que mais cria a sua dependência emocional no cara.
é na cara que esse cara é narcisista no início. Quando ele chega o homem com toda já intensidade, mostra que ele é narcisista no início. Ele chega com toda intensidade. Ai, você é tudo, você é o amor da minha vida, você não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Pode esperar. Ele faz só tudo por você. Só tudo. Ele deixa tudo por você. Você pode esperar que depois você vai ficar dependente emocionalmente dessa dopamina barata que ele te deu. Exatamente. E aí ele começa a fazer o contrário. Quando ele percebe que ele fez o Bomb Love, deu super certo, ele começa a te diminuir. Ah, mas você é feia. Ah, mas você é isso. Ah, mas isso aqui não dá certo. Aí ele te dá um elogio e te critica. Isso. Aí, não, mas olha só, você faz isso maravilhosamente bem. Mas não sei não, hein? Você agora subiu um pouquinho Não de aceite peso. isso nem de amigos, nem de parentes, muito menos de homem. Não aceite isso de ninguém. De ninguém. É isso Uma pessoa aí. que entra na sua vida, ela te elogia, mas ela te dá um puxão de tapete. Ela te elogia, mas ela te critica. Não é assim que você faz o outro crescer. Não é. Para o outro crescer, Não é. você tem que tomar muito cuidado Não é. ao tocar outra vida humana. Então, É isso. não é? Olha, eu acredito demais no casamento. Eu acredito demais nos relacionamentos. Isso que a gente está falando aqui não é desestimulando você Não. a ter relacionamento, não. É te ensinando a escolher certo. Agora, você já casou. O negócio tá ruim. Você não tem que, só porque escutou a gente aqui, separar do seu esposo. Você tem que pensar o seguinte, como é que eu posso fazer isso dar certo? Como é que a gente E pode melhorar encontrar juntos, né? estratégias desse relacionamento ser bom, ser ótimo, ser fantástico. É possível. Tem um desgaste maior? Tem. Porque quando você não recruta direito, você tem que gastar mais tempo no treinamento. Você não recrutou direito, você não soube escolher, então agora você vai treinar direito o marido, certo? Agora, se você tá solteira, minha irmã, você tá solteira, você vai aceitar o homem que seja a sua altura, Certo. porque você tem se cuidado, você tem olhado para sua autoestima, Sim. você leu o livro da Vanessa de Pílulas de Autoestima, você leu o meu livro de Quebra de Padrões, e você hoje é uma mulher nova, uma mulher cheia de força, de vitalidade, uma mulher virtuosa aos olhos do papai. Você vai aceitar qualquer coisa? Você vai aceitar migalhas? Não pode. Eu quero dar um conselho, já que a gente está para finalizar o vídeo. Eu quero dar um conselho para você que acha que a vida acabou após um relacionamento. Para você que acha que não vai se reerguer, não vai se levantar, nunca mais. Preste atenção. Vai dar tudo certo. Se você investir em você, se você pegar toda essa energia que um dia você gastou com outra pessoa, e você investir em você, você não vai se arrepender. E vai dar tudo certo. E outro conselho, né, se me permitem. Não só vai dar certo, como você vai encontrar uma pessoa dentro de você que nem você sabia que existia. Mas você só precisa se permitir. Eu sei que não é fácil. Nada do que a gente falou aqui é fácil. Para quem realmente viveu, quem vive, sabe que não tem nada de facilidade nisso. Mas é possível. Nós estamos aqui para falar disso. Eu não citei relacionamentos aqui porque hoje não é o meu foco. Mas todas nós já passamos por algum momento onde nós fomos diminuídas, desacreditadas, destruídas emocionalmente, invalidadas. Mas você tem valor. Você sabe qual é o seu valor? Você é filha do Eu Sou. E eu quero te dizer uma coisa hoje importantíssima. Você é filha do rei. E filha do rei é princesa. E princesa anda de coroa, de cabeça erguida e muito bem posturada. E o que uma princesa fala, ela não pede, ela ordena. Porque ela é princesa. Então você tem que tomar posse hoje do que você veio fazer nessa terra. Você é princesa. Ordene sobre a sua vida. E este foi mais um quadro Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo. Inclusive nada. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Continue Muito com a gente.
crescendo. Os nossos links estão aqui na descrição. O livro Quebra de Padrões, da doutora Veridiana, e o meu livro Pílulas de Autoestima estão aqui embaixo também. Nos sigam no Instagram e no TikTok. E não se esqueçam, tem vídeo novo toda sexta-feira.